Aula de número 27. Nessa aula de número 27, nós vamos estudar o artigo 22C. Já vimos o artigo 22A, B nas aulas anteriores e agora vamos ver o artigo 22C. Aqui a gente já começa a entrar na questão da carta arbitral. Então veja, pedido da carta arbitral para o órgão jurisdicional. É o que nós vamos ver aqui na aula de número 27. Sem mais delongas, nós já entramos aqui no artigo 22C, onde nós vamos ver um pouquinho sobre isso e vamos avançar sobre esse assunto de tamanha importância, viu? É muito importante esse assunto. O árbitro, já estou fazendo a leitura aqui do artigo. O árbitro ou tribunal arbitral poderá leva você ao quê? Sempre aquela reflexão que não são coisas que muitas vezes pode ser uma necessidade. Nesse caso aqui nós vamos ver que é uma necessidade, então o árbitro ele tem esse mecanismo para conversar com o juiz que detém o poder coercitivo, né? O poder de fazer valer o direito, né? E aí ele diz o seguinte: o árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área da sua competência territorial, né? E de ato solicitado pelo árbitro. Vamos entender aqui, tintim por tintim, como dizia minha avó. Vamos entender aqui tintim por tintim. O árbitro ou tribunal, aí a gente já sabe, não vou repetir essa parte, o árbitro único ou tribunal, você já sabe, poderá expedir carta arbitral, mas afinal de contas, o que é a carta arbitral? A carta arbitral, ela é um mecanismo que o árbitro tem, foi inserida pela lei, pela nova lei da arbitragem, tá? Ela foi inserida, antes não tinha, antes de 2015, quando a nova lei da arbitragem foi sancionada, não tinha esse artigo, tá? Depois foi inserida para quê? Porque antes o árbitro, ele sabia que a sentença, por exemplo, proferida por ele, era válida como título executivo, ou seja, o juiz poderia executar, mas não tinha uma definição acerca da questão, não tinha uma definição. Como que o árbitro iria se comunicar com o juiz para fazer valer o direito, para executar aquela sentença que a parte não está querendo cumprir? Porque o árbitro ele não tem o poder coercitivo de usar da força. Ele não tem esse poder. Ele tem o poder de decidir a questão, o litígio, dentro do procedimento arbitral, segundo as regras, mas uma vez que foi decidido, ele espera que as partes cumpram espontaneamente, né? Se uma das partes falar que não vai cumprir, ele não tem poder para forçar a parte a cumprir. Mas esse poder o juiz estatal ele tem. Então antes a gente sabia que a sentença arbitral tinha o poder de execução para que o juiz pudesse fazer pela força o cumprimento dela, mas não tinha uma via de comunicação. E aí então o legislador, né, a partir de 2015, incluiu na lei da arbitragem, que é a lei de número 9.307, de 96, incluiu a carta arbitral. Para quê? O que seria a carta arbitral, então? Um mecanismo, uma via de conversa entre o árbitro e o juiz de direito. Para quê? Para fazer o juiz de direito executar aquilo que foi deferido no procedimento arbitral. Isso é a carta arbitral. Mas eu tenho mais coisas que eu vou trazer aqui para você e depois a gente volta aqui
no artigo 22C, porque, como eu falei, nós vamos ver tintim por tintim, né? Então, vamos ver. Olha só. A carta arbitral, podemos falar que ela é semelhante à carta precatória, tá? A carta precatória, ela funciona da seguinte maneira. A carta precatória é um instrumento utilizado pela justiça quando existem indivíduos em comarcas diferentes. Então, você sabe que tem a questão da competência do juiz, né? Que ali você tem, o juiz ele tem o poder jurisdicional de dizer o direito, mas ele tem a competência ali que vai fazer com que ele tenha um direito, o poder jurisdicional de dizer o direito, mas que ele vai dizer infrações, né? Por quê? Por que infrações? Porque ele não tem competência de todo o território brasileiro. Então ele tem a área dele de competência. Então esse poder jurisdicional de dizer o direito que ele tem, ele é fracionado para aquele território, por exemplo. Ele não tem abrangência nacional. Então a carta precatória, ela é a comunicação entre juízes, que se, por exemplo, um juiz precisa de uma execução lá em outro território que não é da competência dele, aí ele vai mandar uma carta precatória para esse outro juiz e o outro juiz vai lá e só executa essa carta precatória para que faça valer, para que seja executada aquela determinação que o outro juiz não tem competência naquela comarca. Então a carta precatória é um meio de comunicação entre os juízes para fazer a execução de determinado pedido. E então, a carta precatória é um instrumento utilizado pela justiça quando existem indivíduos, estou lendo novamente aqui, né, em comarcas diferentes. É um pedido que um juiz envia ao outro de outra comarca, assim o juiz envia a carta precatória para o juiz de outra comarca para citar, intimar o réu ou intimar a testemunha a comparecer aos autos. Então, a carta arbitral, e a gente volta para o artigo 22, porque ali só foi um exemplo que a gente está dando aqui para poder ficar mais claro. Então, a carta arbitral, ela funciona semelhantemente, mas não é igual, é óbvio, porque não trata-se de uma comunicação de um juiz para outro, é de um árbitro para um juiz. E a intenção é diferente. Por exemplo, a intenção não é questão de competência, não é questão de comarca, é questão de autoridade. O árbitro ele não tem poder coercitivo, poder de forçar, ele não tem. Então, já que ele não tem, e tem uma sentença emitida ali no compromisso arbitral, quem é que tem o poder o poder coercitivo? O juiz togado. Aí então essa carta serve como meio de comunicação entre o árbitro e o juiz togado. Para quê? Para que o juiz togado faça valer a sentença. Olha, a parte não quer cumprir, a sentença já foi proferida. Então o juiz togado só vai fazer assim, para cumprir. Cumprir. E aí então vai ser executada aquela sentença, coisa que o árbitro não tem esse poder. E aí você então consegue agora já entender para que serve a carta arbitral, né? Então vamos ver. O árbitro, e agora entra o tintim por tintim que eu estou falando. O árbitro ou tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral, e agora você já sabe, para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento. Então, para que serve a carta arbitral? Para que o órgão jurisdicional pratique ou determine cumprimento. Então, na maioria dos casos, o cumprimento. Foi dada a sentença, a parte falou, não vou cumprir. Quem é que vai fazer cumprir? O órgão jurisdicional. Mas de que forma? Através da carta arbitral que o árbitro vai enviar para se comunicar com o juiz estatal, o qual
tem ali o poder para fazer, para determinar ou fazer o cumprimento daquela sentença arbitral. É para isso que serve a carta arbitral, tá? Na área da sua competência territorial, lógico, né? De ato solicitado pelo árbitro. Então, vamos aqui avançando e ver mais uma questão que traz aqui o parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Se for comprovada, então, aqui é só apenas uma regrinha básica de segredo de justiça, tá? Aí, então, se for observado isso daí, for comprovado a confidencialidade na arbitragem, aí vai, então, se manter no segredo de justiça. O parágrafo único traz poucas questões, mas só para falar do segredo de justiça, mas o mais importante dessa aula é você saber o que é a carta arbitral. Para que serve a carta arbitral? Qual é a finalidade de ser emitida essa carta? O que o juiz, o órgão jurisdicional, faz ao receber essa carta? E aí você entendeu, né, o que o artigo 22C está querendo dizer com a carta arbitral. Tá aqui. Mas na próxima aula, a gente vai ampliar um pouco mais sobre esse assunto. Então, vamos lá. Vamos à nossa próxima aula.